Oi, tudo bem? Como eu disse em outro vídeo, você herda metade da genética do seu pai e metade da genética da sua mãe. Isso forma a sua genética. Na hora de escolher que metade da genética do seu pai vai ser enviada para você em cada espermatozoide e que metade da genética da sua mãe vai ser colocada em cada óvulo que ela produziu, ocorre um sorteio químico. Esse processo você deve ter ouvido falar na escola chamada meiose. A meiose é um processo em que a genética de cada pessoa, para formar um óvulo ou um espermatozoide, ela é embaralhada quimicamente, sem nenhum critério, portanto é um sorteio. Depois, metade é retirada para formar aquela genética que é enviada no óvulo ou enviada no espermatozoide. O espermatozoide, o óvulo, contém metade da genética embaralhada e sorteada do seu pai e da sua mãe. Então você recebe uma combinação genética de letras químicas que é única e que é imprevisível em relação ao que eles têm. Inclusive, há muita informação genética que eles têm que eles próprios podem não manifestar. Você recebe. A informação pode estar presente e não ser expressa, dependendo da dominância entre os genes que são que são combinados para formar a pessoa. Essa informação, evidentemente, é recente. Tem poucas décadas que isso foi descoberto, né? Foi no meados do século XX que essa informação foi descoberta. Muitas pessoas não sabiam disso. Então imaginavam por que será que muitas vezes uma pessoa brilhante, um líder, ou uma pessoa belíssima, uma pessoa com uma saúde espetacular, vai ter filhos e os filhos não nascem exatamente com aquelas características. Quantos grandes líderes frustraram as expectativas dos seus seguidores ao terem filhos que não eram destacadamente lideranças? Foi muito comum. A gente muitas vezes tem a expectativa infantil de que os filhos e os netos vão ter as qualidades que os pais e avós tinham. Essa expectativa é infantil, ela é fruto da gente não saber o básico da genética. Porque cada pessoa nasce com uma combinação embaralhada de milhares de genes dos dois pais. Então, muito dificilmente, aquela combinação de letras químicas que formou aquela pessoa que era o pai ou o avô vai se repetir no filho ou no neto. Você percebe uma característica ou outra, mas aquele filho ou neto é outra coisa. A gente não deve impor às crianças, aos jovens, a expectativa deles reproduzirem as personalidades e as saúdes e as características dos pais e avós. A gente deve esperar ver o que eles vão manifestar e estimular o melhor naquela manifestação. A segunda coisa importante é que também, pela mesma razão de desconhecimento, de ignorância, no passado se acreditava que as características dos filhos eram responsabilidade também dos pais, principalmente da mãe, porque o filho nascia da barriga da mãe, não era? Então as pessoas achavam que a mãe tinha alguma influência nas características dos filhos. Não tem, porque o processo de sorteio genético e embaralhamento genético, ele é aleatório. O pai e a mãe não controlam que características favoráveis ou desfavoráveis vão ser passadas para os seus filhos. Então havia, por exemplo, um preconceito, fruto da ignorância, de que pelos filhos se conhece a qualidade da mãe, ou a qualidade dos pais, ou principalmente da mãe. Inclusive existia aquela frase, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ideias como essa produziram muito sofrimento desnecessário no passado, porque muitos pais e mães, principalmente as mães, foram acusadas injustamente de serem responsáveis pelo nascimento de crianças com doenças defeituosas, ou com dificuldades, ou com problemas. Nenhuma mãe e nenhum pai tem a menor responsabilidade, nem a menor culpa sobre qualquer problema que uma criança tem ao nascer. Os problemas que as crianças têm na sua formação e as doenças com que elas nascem, quando essas doenças são genéticas, malformações, tendências e doenças congênitas,
são resultado do embaralhamento aleatório químico feito nas células durante a formação do espermatozoide, durante a formação do óvulo. E todo ser humano carrega na sua genética cópias químicas que ele não manifesta, mas que pode passar para os descendentes. Então, uma pessoa muito saudável pode, sem querer, passar para o seu descendente uma cópia letal de uma doença rara que estava contida nele e ele não manifesta. É muito importante a gente encerrar, passar para uma nova fase em que a gente encara e ajuda as pessoas com problemas, com doenças, famílias que têm filhos com algum problema, a gente ajuda essas famílias livres de todos esses preconceitos passados que eram características de época de completa ignorância e não conhecimento das realidades mais básicas da genética. Por isso é que é importante você se educar cientificamente para você entender melhor a vida e poder ajudar mais a si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Um abraço.